Está escrito no livro dos Salmos a seguinte passagem: Quão importantes são as tuas obras, ó Hashem, e com sabedoria tu as fizeste todas elas. Uma vez que Hashem usou de sua sabedoria para a criação, ela é grandiosa e impressionante, sendo adequado então refletir na criação e não desprezá-la, de acordo com o Tomer Dvorah, no final do capítulo 2. Ouvimos o tempo todo sobre como a Torá e a ciência realmente não se contradizem. Mas será que nós podemos dar alguns exemplos a fim de evidenciar que realmente elas não estão em conflito? Nós vamos trazer então alguns exemplos de conhecimento, ou do conhecimento que se encontra em todo o escopo da tradição judaica, da Torá escrita e da Torá oral, que graças ao presente avanço da tecnologia, nós podemos hoje confirmar isso de forma cabal. E esses conhecimentos já se encontram há milhares de anos nos livros da tradição judaica, muito antes de existir meios tecnológicos necessários para alcançá-los. Mas como pode ser isso? Um grande sábio, um grande comentarista da Torá, chamado Ramban, Nachmanides, explica na introdução ao seu grande comentário do livro de Bereshit, livro de Gênesis, que Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, recebeu todos os conhecimentos sobre a criação junto com a Torá, tanto das criaturas superiores quanto das inferiores. E algumas dessas sabedorias foram escritas de forma explícita e outras foram apenas insinuadas de alguma maneira em todo o corpo da tradição de Israel. Parte dessa sabedoria foi transmitida de geração em geração e escritas muito tempo mais tarde no Talmud e nos Midrashim pelos sábios, e partes até se perderam ao longo da história. Porém, de alguma maneira, tudo está codificado na Torá escrita, através de insinuações chamadas remes, da numerologia, ou das formas das letras, ou as suas modificações, etc. Está escrito no Zohar que Hashem olhou para a Torá e criou o universo. Ou seja, a Torá é a planta de tudo aquilo que existe. Talvez o exemplo mais marcante dessa questão de Torá em harmonia com a ciência tem sido o fato de que por milênios os judeus têm sido ridicularizados por acreditarem que o mundo teve um começo. E foi só na segunda metade do século XX que a evidência então passou a ser esmagadoramente favorável em relação àquilo que a Torá ensina. Como o Dr. Arno Penzias, um dos 3 que recebeu um prêmio Nobel por identificar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que se tornou um dos pilares da atual cosmologia do Big Bang, ele escreve: a ciência finalmente reabilitou Moisés e Maimônides sobre Aristóteles. Nós percebemos pela Torá que Abraão, o primeiro pai, o primeiro patriarca, ele era um dissidente, por acreditar que todas as forças no universo, no cosmos, são realmente, na verdade, uma única força. Ora, e esta é a afirmação da ciência moderna nos últimos 100 anos. A força motriz por trás da busca pela teoria do campo unificado. E o que reza a teoria do campo unificado de forma simples? Que todas as forças que existem no cosmos, no universo, elas na verdade elas são resumidas em uma única força, que seria o ponto de origem de todas as demais. O relato da criação contido na Torá e os relatos dos eventos que desafiam as leis da física e que até mesmo desafiam a lógica, implicam no fato que as leis da lógica não são absolutas, ou seja, não é impossível que essas leis tenham sido criadas de outra maneira
e mesmo agora o Criador poderia ajustá-las ou substituí-las por seu capricho. Um indício desse tipo de pensamento abriu caminho para a matemática moderna, rompendo com a visão euclidiana de que axiomas da geometria são verdades autoevidentes. Isso então preparou o terreno para a teoria da relatividade de Einstein. De fato, tentativas mais tardias de demonstrar que a matemática é baseada na lógica falharam. Os pensadores hoje questionam o caráter absoluto da própria lógica. A Torá, ao apresentar o conceito da divina providência dentro da natureza, exige um universo que é apenas vagamente linear, rejeitando o conceito determinista de que causa e efeito são inerentes. Este é um resultado do princípio da incerteza, que foi primeiramente anunciado por Heisenberg em 1928. Ao longo dos últimos 30 anos, experimentos reafirmaram repetidamente este conceito. E a Torá, ela não fala em termos de matéria como uma substância autossuficiente, mas como um evento, uma palavra, davar, sendo por esta forma tudo criado. Hoje entendemos a matéria como simplesmente uma dinâmica de energia concentrada, como na conhecida fórmula E igual mc ao quadrado de Einstein, ou na definição do físico David Bohm, o que se desdobra, seja qual for o meio. E a Torá confia em testemunhas e na observação sobre a intuição. Hoje chamamos isso de empirismo objetivo. É o que distingue o cientista do filósofo helenista ou medieval. Continuemos então falando um pouco sobre a cosmologia e agora também sobre astronomia especificamente. Em torno de 2000 anos atrás, Aristóteles dizia existir 2.400 estrelas no céu. Seus alunos, no entanto, disseram que seu mestre errou, argumentando que no céu existem em torno de 30.000 estrelas. E em 1951, nos Estados Unidos, já se falava no número de 3 a 4 milhões de estrelas. Em 1969, quando Armstrong foi à Lua, viu o céu estando longe da atmosfera, disse ser impossível calcular o número de estrelas que ali existiam. Porém, hoje em dia, a NASA divulga ter um número de estrelas parecido com aquele que está escrito no Talmud. No Tratado Berachot 32b, a Guemará descreve todas as divisões espaciais e divulga o número de estrelas em cada uma delas. No total, encontramos o seguinte número de estrelas: 1 sextilhão, 64 quintilhões, 340 quadrilhões de estrelas. Este é o número de estrelas que foram criadas, segundo a Guemará. E algo bastante interessante sobre a constelação das Pleiades, também no Talmud, no Tratado Berachot 58b, a constelação de Pleiades é chamada de Quimá. Perguntaram na Guemará o significado do nome Quimá. Shmuel, um dos grandes sábios, responde que Quimá significa uma abreviação de duas palavras, Que-meá, em hebraico quase 100, ou seja, que possui em torno de 100 estrelas. Na Guemará é discutida então se essas estrelas estão dispersas ou reunidas. E o comentarista Rashi, maior exegeta judeu de todos os tempos, explica que os sábios estão discutindo somente sobre as estrelas principais de Quimá, as Pleiades, que são em torno de 100, porém no total tem mais estrelas. A olho nu, vemos em torno de 10, porém a Torá, antes de existir o telescópio, já explicava como a constelação está estruturada, afirmando que na realidade existem nesta constelação muitas estrelas, e que 100 delas são consideradas as principais. No decorrer das gerações,
Desde a entrega da Torá até a época do Talmud, surgiu uma discussão em um dos dados transmitidos se as principais estrelas de Pleiades, que não vemos a olho nu, estão dispersas ou reunidas. Esta discussão nos prova que eles não tinham como conferir, pois não possuíam instrumentos ou meios tecnológicos para examinar o que se passa no céu, como temos hoje. Mesmo assim, já sabiam que as Pleiades era formada por mais estrelas, e quantas entre elas são as suas principais, pois assim já constava na sua tradição oral. Agora um pouco sobre Halley, o cometa Halley. O astrônomo Halley viveu em torno de 250 anos atrás. Ele faleceu em 1746, porém nos informou que em 1758, um cometa, que foi chamado em sua homenagem de cometa Halley, iria retornar aos arredores da Terra em torno de 70 anos depois da sua visita anterior. A descoberta de que um mesmo cometa pode nos visitar várias vezes foi tão grande quanto a descoberta do tempo que ele leva entre cada visita. Porém, na realidade, este cometa deveria ter outro nome. Por quê? Porque há mais ou menos 1.700 anos antes do astrônomo Halley, ou seja, cerca de 2.000 anos atrás, dois sábios da época dos Tanaim, dos primitivos Tanaim, os primeiros eruditos do Talmud, Rabban Gamliel e Rabi Yoshua, os dois estavam viajando de barco, como relata o Talmud, no tratado Horayot 10, e a viagem atrasou, e a comida do Rabban Gamliel acabou. No entanto, vendo que Rabi Yoshua tinha comida suficiente, pois havia levado consigo um pão feito com um trigo de farinha que sustenta o corpo por muito mais tempo, então Gamliel lhe perguntou: como você sabia que a viagem iria demorar mais? Rabi Yoshua então respondeu: meu amigo, a cada 70 anos passa um cometa, que pode confundir os marinheiros que seguiam pelas estrelas. Então, até que percebam que há um cometa e retornem novamente à rota desejada, certamente levaria algum tempo. Portanto, eu vim prevenido. Rabi Yoshua já sabia que um cometa pode nos visitar várias vezes e que justamente este cometa leva 70 anos para voltar entre uma viagem e outra. Portanto, seria mais do que justo que esse cometa se chamasse cometa Rabi Yoshua, em vez de cometa Halley. Há cerca de 100 anos, ou mais, algum tempo mais, o cientista Louis Pasteur fez, entre outras, as seguintes descobertas. Ele descobriu que a cura da raiva, através de uma substância que existe no fígado do cachorro contaminado, descobriu também a vacina contra o veneno das serpentes. Descobriu ainda que quando se esquenta um líquido acima de uma certa temperatura, esse líquido mata os micróbios, ou seja, criou-se então a pasteurização. Agora, parece tudo novo, isso tudo parece ser novidade, porém, o Talmud, no tratado Bava Metzia 29, nos ensina para não tomar água morna que está depositada em utensílio de metal. E o Rabi Hananel, que viveu em torno de 1000 anos, nos explica que isso poderá causar um dano ao nosso corpo. Porém, conclui o Rabi Hananel, se você ferver a água, já não terá mais problema. Temos aqui, então, um princípio de pasteurização. O Talmud, mesmo no Tratado de Yomá, na folha 84, da Mishnah, nos ensina que uma pessoa, ao ser mordida por um cachorro, contaminado pela raiva, para se curar, deveria comer o fígado desse cachorro, mesmo não sendo um animal kasher. Mesmo no Shabat, quando não é permitido matar um animal, e mesmo em Yom Kippur, quando se está jejuando, uma vez que isso vai curá-lo. E a vida, então, sempre tem, vantagem sobre qualquer tipo de mandamento. Qualquer tipo de mandamento pode ser violado, pode ser quebrado para que se garanta, a vida de um ser humano. Em casos de vida ou morte, então a Torá nos obriga a transgredir essas leis até.
Vemos então que o conhecimento de que a cura de uma doença pode ser encontrada na própria origem da contaminação já era do conhecimento dos sábios. E uma tecnologia bastante simples, mas vital, foi criada mais ou menos no século XVIII, ou no século XVIII, por um grande inventor chamado Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele resolveu então provar algumas das suas suposições científicas. O cientista, também escritor e diplomata Benjamin Franklin, que viveu em 1706, de 1706 a 1790, ele usou um fio de metal para empinar uma pipa de papel. E este fio estava preso a uma chave também de metal, manipulada por um fio de seda. Franklin soltou o brinquedo junto com o seu filho e observou que a carga elétrica dos raios descia pelo dispositivo. E essa perigosa experiência, realizada em 15 de junho de 1752, comprovou à comunidade científica da época que o raio nada mais é do que uma corrente elétrica de grandes proporções. Como cientista voltado à praticidade e à utilidade das suas descobertas, Franklin então demonstrou ainda que hastes de ferro ligadas à Terra e posicionadas sobre ou ao lado dos edifícios serviam como condutores de descargas elétricas, no caso atmosféricas. Então estava criado, inventado para raios. Em uma carta enviada a um amigo em Londres, Franklin sugeriu a ampla instalação dessas estacas de proteção contra a ação dos raios. A ideia espalhou-se então rapidamente, e apenas um ano depois foi construído o primeiro para-raios na Europa. Mas será que a Torá já alude a isso de alguma forma? Será que encontramos alguma menção a essa noção de raios como descargas elétricas atmosféricas e os cuidados, né, que as pessoas deveriam ter em relação a isso e como evitar qualquer tipo de acidente? Bem, na Tosefta, que é da época da Mishnah, que foi composta aproximadamente no ano 10 da Era Comum, ou seja, cerca de 2000 anos, no Tratado Shabat, capítulo 7, 10, está escrito que é possível, com uma vara metálica cravada na terra, no chão, proteger-se dos raios. Também está contida a explicação de como evitar que um raio caia e mate parte, por exemplo, de animais domésticos, como galinhas, explicando que basta então cravar uma vara de metal na terra, que a mesma então irá proteger, receber a descarga elétrica e livra então essa área de raios. E esses temas são bastante interessantes, e há uma obra inclusive chamada Silence Revolution, do Rabbi Zamir Cohen, que está em inglês, mas é uma obra em que você encontra todo tipo de referência acerca de Torá e ciência e a sua, digamos, a harmonia da Torá, da lei divina com as ciências. Bom, sobre a Terra, o planeta em si. Está escrito no Zohar, em Vaikra 10a, que a Terra é redonda. Redonda como uma bola, como uma esfera, existindo pessoas tanto em cima quanto embaixo. Havendo entre as pessoas diferenças segundo as condições ambientais de onde vivem, mesmo que em certos locais da Terra seja dia e em outros noite. Existem locais que sempre é dia, exceto um pequeno período que é noite. Ora, desta passagem nós concluímos que já possuíamos o conhecimento de que o mundo é redondo. A tradição judaica já sabia isso. E que vivem pessoas nos dois lados, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, que a força da gravidade, embora desconhecida, já era intuída. As pessoas tinham a intuição, os sábios tinham a intuição disso. E já se tinha conhecimento de que as pessoas diferem fisicamente segundo a diferença ambiental e que parte do mundo é dia e parte é noite. E que existem partes do mundo que o dia é mais longo do que a noite e que a noite dura somente um curto período. Curiosamente, isso não ocorre nos escritos conhecidos de outras religiões, como por exemplo no Alcorão. O Alcorão foi composto há cerca de 1300 anos e ali defende-se que a Terra é plana. Até mais ou menos 400 anos atrás, certas instituições religiosas condenavam quem falasse que o mundo era redondo. Porém, a Torá
E a tradição judaica, há milhares e milhares de anos, continua imutável. E hoje em dia, claro, é amplamente possível comprovar a sua veracidade. Nós temos as viagens espaciais para mostrar isso, temos os satélites para comprovar isso. E a Torá também, no livro de Isaías, deixa claro que sim, a Terra é realmente um globo. Então nós temos um testemunho da Torá escrita, como também da tradição oral de Israel, de que a Terra sim é um globo, é uma esfera. Muito bem. Passemos então a comentar agora sobre a questão de idade da Terra, a idade do planeta Terra. Será que a Terra tem apenas 6.000 anos? Será que a Terra tem milhões de anos? Como conciliar então a ideia do que a Torá defende com relação à idade do mundo, à idade da criação e o que a ciência hoje em dia defende? Há quanto tempo existe o universo? Como pode a Torá afirmar que são apenas 6.000 anos, se a ciência já parece ter provado que o universo tem 15 bilhões de anos? É realmente uma questão bastante complexa e deve ser analisada à luz dos fatos e também daquilo que a Torá nos mostra. Em essência, nós percebemos que a Torá não busca a validação da ciência ou de outro conhecimento secular. A verdade existe em muitos níveis, e as verdades da lei divina, da Torá, são independentes da análise científica. Sendo assim, então por que tentar fazer uma ponte entre Torá e ciência? A resposta seria que é necessário esclarecer os limites da Torá e os limites da ciência, e comprovar que realmente não se contradizem. Quando nos referimos à ciência em geral, nos referimos tanto aos experimentos científicos quanto aos conhecimentos científicos comprovados. Por exemplo, ao descobrir um fenômeno novo, a ciência vai tentar explicá-lo através da criação de teorias. Teorias estas que poderão ser descartadas ou comprovadas. Vamos citar mais exemplos para ficar mais clara essa diferença. Quando a ciência não sabia a forma da Terra, havia teorias que a Terra era plana e teorias que a Terra tinha outro formato. A teoria que a Terra era plana também era chamada de ciência. Quando, porém, foi comprovado que a Terra era redonda, como já dizia a Torá, como já dizia, inclusive, a própria tradição judaica, foi comprovado que a teoria da Terra plana estava errada e da Terra redonda estava absolutamente correta. A partir de então, quem dissesse que a Terra é plana, obviamente, não poderia ser aceito como um cientista sério. A partir dessa distinção, podemos então dizer que não há contradição entre Torá e a ciência. Se uma teoria da ciência não estiver de acordo com a Torá, somente haveria contradição se uma teoria comprovada estivesse em desacordo com o que está referido na Torá. E como nós bem sabemos, a própria Torá, ou Tanar, especificamente no livro do profeta Isaías, deixa claro que a Terra é sim redonda. Os homens insistiram em suas teorias de que a Terra era chata, plana, etc. Porém, o Tanar sempre disse, há milhares de anos vem dizendo exatamente a mesma coisa. Isso pode ser comprovado no livro do profeta Isaías. Então, o Big Bang, por exemplo, a teoria comprovada por Penzias e Wilson, dois pesquisadores da Bell Laboratories, finalmente resolveu uma grande disputa que a Torá tinha com a ciência. Por mais de 20 séculos, os cientistas acreditaram que o universo era estático, ou seja, que o mundo sempre existiu, que o universo sempre existiu, enquanto os judeus acreditavam que o mundo foi criado e começou a existir, teve um princípio, teve um início. Então, em um espaço de 40 anos, entre 1920 e 1960, mesmo com a resistência dos principais físicos, incluindo Albert Einstein, a teoria do universo estático, de que ele sempre existiu, foi definitivamente por água abaixo. Um dos cientistas que conseguiram comprovar a teoria do Big Bang, Arnold Penzias, era um judeu ortodoxo. Os cientistas hoje em dia creem que o universo antes do Big Bang
estava todo condensado em um minúsculo ponto. Justamente como o Ramban, Nachmanides, o grande rabino, o grande sábio que viveu no século XI, descrevia o início da criação, que o mundo inteiro, o universo inteiro tinha simplesmente o tamanho menor do que um grão de mostarda. Bem, já estávamos prontos. Então, já estamos prontos. Depois dessa pequena introdução, nós vamos então tratar do tema da idade do universo. A ciência atualmente aceita que o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos, enquanto a Torá diz que tem quase 6 mil anos. Bem, por mais que a data da ciência seja aproximada, não creio que alguma coisa possa chegar perto do valor que afirma na Torá, o que pode ser deduzido a partir da Torá. Então, como resolver esse grande enigma, essa grande diferença? Realmente, saber a idade do universo só tem sua relevância para a prática do judaísmo, por contradizer a ciência. Porém, nenhuma das mitzvot, obviamente, depende dessa informação. Portanto, a Torá não responde a esta pergunta diretamente. Porém, os grandes sábios, os Chazal, de abençoada memória, ao longo dos séculos, abordaram esse tema. Vamos citar, então, alguns desses exemplos. Por exemplo, o Maharal de Praga, que viveu no século XV, nos traz a ideia de que o tempo, por ser parte da criação de Deus, é relativo. E de acordo com a teoria da relatividade, o tempo se expande e também se contrai. A partir desse conceito, Gerhard Schröder, em 1965, Schröder recebeu seu PhD do Massachusetts Institute of Technology em física nuclear e em ciências terrestres e planetárias. Ele calculou que para o tempo de 6 dias no centro do universo, passariam 15 bilhões de anos nas bordas do universo. Hoje falamos em bordas do universo porque sabemos que, na verdade, o universo não é infinito. Ainda mais com a teoria dos multiversos que nós temos hoje. A causa disto seria, então, a massa gigantesca no centro do universo que comprimia o tempo. Bem, esta explicação já entra na área de doutores de física. Eu acho que é muito importante a pessoa, digamos, pesquisar mais a fundo esse tema para poder entender essa diferença que existe em relação a tempo no centro do universo e nas suas bordas. 6 dias no centro do universo equivalem então a 15 bilhões de anos em suas bordas. Nós, simples mortais, seguimos então buscando outras visões, mais fáceis de captar. O Rav Akiva Tatz aborda por outro ângulo. Ele afirma que uma vez que o Sol e os astros só foram criados no 4º dia, e a Torá diz claramente que as regras da natureza, como a conhecemos hoje, só foram estabelecidas no 7º dia, e elas não se aplicavam aos primeiros 6 dias. Portanto, ao observarmos o mundo hoje com as leis da natureza, tais quais a conhecemos, não podemos saber o que ocorreu nos 6 primeiros dias. O Rav Shimon Schwab resolve a questão com a diferença entre anos terrestres e anos celestes. Os 6 primeiros dias da criação se referiam a anos celestes, enquanto que os 6.000 anos se referem a anos terrestres. Esses dias celestes seriam bilhões de anos terrestres, conforme veremos logo mais. Essa explicação está baseada no Rav Yitzhak de Akko, que viveu no século XI, sim, eu disse século XI, e ele traz a ideia de que o mundo tem bilhões de anos, mais precisamente 15 bilhões, 340 milhões e 500 mil anos. Mas como Rav Yitzhak de Akko chegou a esse número? Será que ele leu uma revista como a American Scientific nos últimos anos? Claro que não, ele não tinha isso naquele tempo. Será que ele era um grande cientista? Não, na verdade não era. Ele era apenas um rabino, um sábio, erudito da tradição judaica. Ele viveu há mais de 1000 anos. Então, vamos observar o seguinte cálculo. Segundo o Sefer Hatmunah, que foi composto por volta do século XII, o mundo terá 7 ciclos de 7.000 anos cada.
7 ciclos de 7.000 anos cada. Estamos no último ciclo. Portanto, já se passaram 6 ciclos antes da criação de Adam Arishon, o primeiro homem. Então, 6 ciclos vezes 7.000 anos igual a 42.000 anos. Já se passaram antes desse ciclo em que estamos. Muito bem. Então, nós podemos seguir adiante com esse cálculo. Uma vez que esses anos se referem a um período anterior à criação do homem, então a contagem deles seria de acordo com os anos divinos. Ora, a Torá e a tradição judaica diz que um dia divino equivale a 1.000 anos terrestres. Isso segundo as fontes judaicas de mais de 2.000 anos atrás, como o Midrash, por exemplo. Portanto, quanto um ano divino vale? Quanto será que vale um ano divino? Muito bem. Um ano é igual a 365 dias, 365 dias e um quarto. Se um dia vale 1.000 anos, então 365 dias e um quarto valem 365.250 anos. Ou seja, um ano divino vale 365.250 anos terrestres. Portanto, os 42.000 anos multiplicados por 362.250 resultam em 15.340.500.000 anos. No ano de 1100 da Era Comum, este valor já circulava pelos meios dos alunos do Ramban, Nachmanides, e também do Rav Yitzhak de Akko. Podemos então resumir as opiniões dizendo que algumas interpretações vão de acordo com a cosmologia atual, do Dr. Schroeder, enquanto outros deixam a questão em aberto, como a do Rabi Shimon Schwab. Outros ainda dão outros tempos distintos dos 6.000 anos usuais, como o Ramban. Seria correto então dizer que nós não sabemos definitivamente a partir de uma perspectiva da Torá como calcular o tempo de 6 dias, relativo à interpretação dos dias da criação. Naturalmente, um judeu pode, nesse contexto, ser completamente aberto para a tabela de tempo segundo a cosmologia moderna, uma vez que vai de acordo com a opinião de vários sábios da Torá, sem necessariamente decidir decisivamente em favor dela. O que nós vemos então é que nos meios dos rabinos antigos, como Ramban e Yitzhak de Akko, já circulava-se a ideia de que o mundo teria, o universo então teria 15.350.500.000 anos. Tal qual a ciência moderna postula hoje. O mesmo cálculo que a ciência moderna postula hoje. E, obviamente, Yitzhak de Akko, o Rabi Yitzhak de Akko, ele chegou à conclusão, ele chegou, digamos, a esse número, a esse valor, porque fez os cálculos em conformidade exatamente com aquilo que está na Torá e na revelação dos profetas. Os sábios e rabinos de todos os tempos reconheceram a importância de examinar o mundo físico para promover o conhecimento da Torá, e há uma fartura de escritos sobre esse assunto. Muitos dos maiores rabinos, dos maiores mestres de todos os tempos, demonstraram isso através do conhecimento da medicina, da matemática, da astronomia, da linguística, da música, da filosofia, da psicologia, da agricultura e tantas outras áreas do conhecimento humano. Somente é necessário estudar Talmud para perceber quão eruditos e cultos eram os sábios. Em essência, a Torá não busca a validação da ciência ou de outro conhecimento secular, como nós sabemos. Então, por que seria importante fazer essa ponte entre Torá e ciência? Porque é imprescindível demonstrar que não existe, no caso, contradição entre ambas. A Torá incute a ideia da unidade em todos os aspectos da vida, desde as disciplinas práticas até as místicas e a sabedoria da Torá. De fato, a fonte fundamental de todo o conhecimento e sabedoria jaz exatamente nos 5 livros de Moisés chamado Torá. Como está escrito, ocupe-se com ela mais e mais, pois tudo está nela,
de acordo com Pirkei Avot 5:26. Hoje em dia, há um grande ímpeto de compreender, de conhecer. Há uma grande vontade, um grande desejo de conhecimento científico à luz da Torá. E veja então o que afirmam os sábios sobre este assunto. Primeiro, Maimônides, Rambam, que viveu de 1135 até 1204. Nos seus tempos, ele desejava estudar as ciências naturais como uma forma de abordar as maravilhas da criação e a sabedoria infinita do Criador. O rabino Bachya ibn Pakuda, que viveu de 1050 a 1120, em sua grande obra Hovot HaLevavot, Os Deveres do Coração, defende o estudo da natureza e outros aspectos do universo físico como uma forma, então, de interiorização do conceito de Hesed, bondade divina. O Maharal de Praga, que viveu de 1525 a 1609, escreve o seguinte: o homem deve estudar tudo o que permite que ele entenda a natureza do mundo. A pessoa é obrigada a fazê-lo, pois toda a natureza é o trabalho, a obra de Deus. Deve-se compreender tudo para, através disto, reconhecer por este meio o seu Criador. O Gaon de Vilna, que viveu de 1720 a 1797, um dos maiores sábios dos últimos 1000 anos, ele era um grande defensor do estudo de todas as artes e todas as ciências como uma forma de melhorar o entendimento e a compreensão do Criador. Portanto, ao procurar uma linguagem comum com a ciência, nós não estamos procurando aqui a validação do ponto de vista da Torá, mas sim procurando revelar insights novos e valiosos na natureza da realidade. Quanto mais profunda for a nossa compreensão das ciências e das artes, mais significativo se torna o nosso conceito de Torá. Quanto mais aprendemos Torá, maior será a nossa apreciação das leis e da estética da natureza. O objetivo, em muitos casos, é simplesmente mostrar em princípio que aquilo que parece ser duas visões de mundo, diferentes na realidade, são duas descrições das mesmas ideias e dos mesmos fenômenos. Um exemplo disso seria o número de dimensões que existem no universo. O conceito aceito até aproximadamente 100 anos atrás era que o universo tinha três dimensões espaciais, enquanto a Torá, conforme verificamos logo mais, afirma que são mais. Temos mais dimensões. Fora essas três espaciais, o tempo e a espiritualidade também são consideradas dimensões na Kabbalah e em toda a Torá. Embora Einstein tivesse revelado há 100 anos atrás que o tempo também é uma dimensão e que o espaço e tempo formam uma única dimensão, a ciência também precisa entender a alma, Neshama, como uma outra dimensão. Explica-se pela tradição judaica que quando Deus revelou os 10 pronunciamentos no Sinai, a quinta essência da moral e ética da Torá, todas as dimensões da realidade física e espiritual foram vistas pelo povo como algo e único. Diz o livro de Shemot, e o povo viu os sons do trovão e o relâmpago e uma nuvem densa sobre a montanha, e o som do shofar vindo da montanha. A palavra fumaça, que é a nuvem densa que havia sobre aquela montanha do Sinai, em hebraico, chama-se Ashan. Ela é compreendida por 3 letras, Ain, Shin e Nun, que formam um acrônimo de várias dimensões da realidade, como foi escrito ou como foi ensinado pelo Sefer Yetzirah 3, verso 3. Ain representa o Olam, o mundo ou o espaço, as 3 dimensões. Shin representa Shana, ano ou tempo, a dimensão temporal. Nun representa Neshama, que é entendido como uma dimensão espiritual, tão real quanto as outras dimensões físicas. Todas as sabedorias existentes em nosso mundo, de alguma forma, vêm nos expressar o entendimento da atuação de Hashem, segundo Rav Moshe Haim Luzzatto, de abençoada memória. Portanto, essas sabedorias são, na verdade, um auxílio para a compreensão de conceitos muito mais elevados. E cada vez mais, com o avanço tecnológico, nós podemos ver a complexidade da criação.
Toda esta criação foi estruturada pelo Criador para nos dar condições de alcançar o objetivo esperado por Ele. Portanto, toda a criação é somente um meio para alcançar esse objetivo, essa meta. Se toda esta complexa criação é somente um meio para alcançar um objetivo, imaginem como é grandioso este objetivo, que para alcançá-lo foi necessária toda esta incrível criação. Podemos começar a entender então um pouco do prazer que teremos em Olam Rabá, no mundo vindouro, pois este foi o objetivo do Criador em sua criação, proporcionar para suas criaturas um prazer infinito, completo, por toda a eternidade. Para chegar a esse máximo prazer, foi determinado pelo Criador que seria necessário conquistá-lo, pois o prazer que recebemos de algo que conquistamos é maior do que o prazer que recebemos de algo que nos foi entregue sem esforço algum. Portanto, o nível desse prazer será proporcional ao esforço investido pela pessoa no cumprimento da sua parte no pacto, das suas mitzvot. A Torá foi entregue através do povo de Israel para toda a humanidade. Embora o povo de Israel tenha o dever de cumprir todas as mitzvot da Torá, existem, porém, 7 princípios fundamentais, chamados Sheva Mitzvot, Bnei Noach, com os quais a Torá compromete toda a humanidade e com os quais, os quais devem ser cumpridos por toda a humanidade. E esses princípios são princípios puramente éticos, de ética para com a divindade, ética para com o próximo e ética para consigo mesmo. Não comer um animal ou partes dele enquanto estiver vivo, não maldizer a Deus, não roubar, estabelecer leis sociais e tribunais de justiça, não assassinar, não praticar relações sexuais ilícitas e não praticar idolatria. Cumprindo com o nosso dever, estaremos em harmonia com o Criador, fazendo jus a toda essa complexa criação. Então, estaremos prontos para nos conectar com o incrível objetivo que foi preparado por Ele a nosso favor. Muito obrigado.